perca o medo de mudar, perca o medo de tentar, perca o medo de lutar pelo que realmente vale a pena. Qual é o tamanho da sua vontade de vencer a batalha para resgatar seu casamento? O melhor lutador em uma batalha não é o que bate mais, mas sim aquele que sabe agir com sabedoria, com estratégia e com paciência. E quando eu estou falando sobre sabedoria e paciência, eu estou falando de novo sobre o controle das suas emoções. E você ter sabedoria para agir com amor e com paciência. Fazer algo pelo outro sem querer nada em troca. Sem se preocupar em como ele deveria fazer para satisfazer as suas expectativas. Não pense que todos os desafios que aparecem são exclusividade sua, são exclusividade da sua vida. Aliás, eles são bem comuns na vida de todo mundo, todas as pessoas que têm um relacionamento a dois. Não desista antes do fim da batalha. Força, muda o seu padrão de pensamento e decida começar a lutar hoje mesmo. Eu quero te contar duas situações que aconteceram ao longo da minha vida de casado. Uma que aconteceu muito lá atrás e outra que aconteceu ainda essa semana, mas que vem funcionando e depois no final te propor um exercício. Nós tínhamos mais ou menos 7, 8 anos de casamento quando eu e Zé Roberto assistíamos alguma discussão. No final da discussão, Zé Roberto sempre saía de casa cantando pneu, era um drama. E ele ia sempre para a casa dos pais dele. E eu achava aquilo um absurdo, e muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, que maturidade, nós temos aqui uma discussão e ele vai para a casa dos pais. Mas um dia eu entendi que eu tinha que fazer algo diferente. Essa batalha não ia vencer se eu não tivesse estratégia e paciência, não tivesse sabedoria sobre tudo. Obviamente que aconteceram outras discussões e elas vão fazer parte do seu relacionamento, mas a forma como elas acabaram começou a mudar, como elas acabavam começou a mudar. Eu decidi que ia fazer algo muito gostoso, tornar o nosso quarto, as discussões aconteciam no nosso quarto, que eram os nossos 2 filhos, na época nós tínhamos só 2, não escutarem. Então eu decidi fazer com que o nosso quarto ficasse em um ambiente muito gostoso. E aí, no momento em que a discussão acabava, e ele obviamente ia para a casa dos pais, eu deixava na volta dele uma pequena delicadeza que dizia, querido, isso não precisava ter acontecido. Eu passei a deixar, por exemplo, na pia, no banheiro, a escova de dente dele com a pasta colocada para que ele, quando fosse deitar, já estivesse pronto. E outras vezes eu cheguei a deixar um copo de água geladinho ou um chá pronto ao lado da cama dele, ou deixava às vezes uma fruta, ele gosta muito de comer uma maçã antes de dormir, deixava a fruta já cortada, pronta para ele. Eu dizia com uma pequena atitude e com muita paciência de que nós não precisávamos discutir. E começou a funcionar. Na discussão, ele parou de ir para a casa dos pais e ele ia ao final deitar junto comigo. E mesmo que nós não fizéssemos as pazes naquela noite, aquele ciclo de ir para a casa dos pais se encerrou completamente. Como eu disse para vocês, as discussões, elas vão acontecer, é normal que aconteçam. Eu quero lembrar vocês que não existe casal perfeito, existem casais possíveis. Eu e você podemos, eu sou um casal possível e você pode também se tornar um casal possível. Eu quero contar para vocês uma outra técnica que eu uso muito e que tem me ajudado em muitas situações. E ela se reflete com 2 palavras. Significa dizer, ok, amor. Sem nenhum problema. Então eu quero recomendar a você, quando você perceber que está começando uma discussão, que você, em vez de você argumentar e seu marido, seu querido, sua querida vai contra-argumentar e você vai reargumentar e nessa briga, nessa disputa que ao final se torna, muitas vezes nós precisamos entender da necessidade do outro de querer ter razão. Eu quero te propor que você encerre essa discussão dizendo, ok, amor. E não diga mais nada, saia do ambiente e deixe que ele resolva essa situação, ou que ela resolva a situação. Pode funcionar muito. E eu tenho um exemplo fresquinho para te contar. Essa semana aconteceu, nós temos um ambiente lá em casa que está muito, o piso foi muito usado e era branco e já está amarelo. E eu tinha proposto ao Zé Roberto que a gente tomasse alguma providência com relação a isso, e ele teve uma ideia de pedir ao menino que cuida lá do jardim da nossa casa, o Juvenal, que a cada dia passasse um produto lá
no piso para que pudesse tirar esse amarelão. A minha intenção, a minha vontade foi assim, mas isso é muito trabalhoso, eu tive muita vontade de argumentar e não vai dar certo, é muito tempo, não, isso não vai funcionar. Eu olhei para ele, segurei toda a vontade de discutir e falei, ok, amor. O que aconteceu? No dia seguinte, ele me veio com uma proposta de uma solução absolutamente diferente daquela que ele havia proposto e que eu tinha achado terrível, trabalhosa, custosa para ser feito. São coisas do dia a dia, queridos, que eu quero trazer para você, mas que funcionou com um ok, amor. Ele foi a uma loja, buscou uma nova alternativa, achou lá uma resina branca que dá para passar por todo o piso, vai renovar o piso e numa manhã o Juvenal, o nosso querido auxiliar, resolveu o problema todo porque eu simplesmente disse, ok, amor, resolve, funciona mesmo. Então o exercício que eu quero te propor é tão simples quanto essas duas palavras. Ok, amor. Não queira discutir, não queira contra-argumentar. Mesmo que aquilo que o seu querido ou a sua querida lhe fale possa parecer absurdo, concorde. E você concordar e não protestar vai fazer com que ele pense de novo. Primeiro porque ele vai ficar perplexo de saber que você simplesmente concordou. Segundo, que ele vai buscar talvez uma solução que já estivesse dentro dele. Mas no hábito, no vício da discussão, ele pode teimar em querer fazer aquilo. Então, diga simplesmente, ok, amor, e experimente os resultados.